Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa vai ser uma aula inaugural de uma série de aulas que eu vou fazer sobre o livro Introdução à Lógica de Irving Cobb, um filósofo dos Estados Unidos, que deixou uma obra que é basicamente uma base de estudos de lógica, Introdução à Lógica de Irving Cobb. E vai ser uma série de aulas baseadas no livro, basicamente vai ser um curso completo de lógica disponível no YouTube gratuitamente. E eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição. Se você se interessar em comprar e ajudar o canal, acesse o link e adquira esse livro. Caso não, você vai encontrar outros meios também de adquirir essa obra, seja em PDF, seja em livros físicos, em sebo cultural, enfim, diversas maneiras lícitas e ilícitas aí, vai na sua consciência e da sua possibilidade. Mas aqui está o link, se você quiser ajudar o canal e adquirir o livro, também pode fazer por este link. Bem, essa série vai ser baseada então na obra de Irving Cobb e eu vou basicamente dar aqui uma pincelada no que vamos ver. O livro ele é dividido em 3 partes. Primeira parte, linguagem. Segunda parte, dedução. Terceira parte, sobre indução. Antes de falar sobre isso, deixa eu voltar um pouquinho para falar sobre a tradução. Bem, Irving Cobb foi um autor, filósofo dos Estados Unidos. Ele decidiu fazia estudos de lógica baseado em livros didáticos da sua época, e ele decidiu fazer um livro didático por conta própria e fez esse livro, Introdução à Lógica. A tradução é de Álvaro Cabral, que traduziu para o português do Brasil. Só que Álvaro Cabral não é o nome do tradutor, e sim um pseudônimo. O seu nome real é Antônio José Silva e Souza, um português. Isso mesmo. O tradutor da obra de Irving Cobb para o Brasil, para o português brasileiro, é um autor português de Portugal. Ele é um autor já conhecido por traduzir obras de psicologia, de psicanálise e de filosofia, e ele nos brindou com essa obra traduzida para o português de Irving Cobb. Bem, então a obra ela é dividida em 3 partes. A primeira parte fala sobre linguagem, e aí nós vamos ver que essa primeira parte tem 4 capítulos. O primeiro deles, a introdução, que vai dar um pouquinho dos fundamentos do que o livro vai conter, né? Algumas definições, o que é lógica, premissas e conclusões, reconhecimento de argumentos, dedução e indução, validade e verdade. Isso aqui são alguns rudimentos de definições que vão ser utilizadas na obra. Os usos da linguagem, e aí ele vai um pouco de aclimatar a gente com relação a como a linguagem é utilizada e os problemas que a linguagem natural, né, o português ou o inglês, ou seja lá a língua que for utilizada, esses problemas que ela tem de ambiguidade, as funções básicas da linguagem, o discurso que serve para múltiplas funções, as formas do discurso, palavras emotivas, tipos de acordo e desacordo e o discurso emotivamente neutro. Depois vamos ver no capítulo 3 as falácias formais. Veja que é um curso que vai ser relativamente extenso. E aí vamos ver falácias de relevâncias, falácias de ambiguidade e o que fazer para evitar falácias, a parte 3 do capítulo 3. E por fim, um capítulo que eu acho muito importante, que é pouco explorado, o assunto é pouco explorado em todos os lugares, é mais bem analisado na ciência, mas mesmo assim acho que não há um estudo profundo na ciência, e sim a sua utilização, que é sobre definição. Eu particularmente gosto muito. Bem, se você ainda não sabe, eu sou formado em física, tenho mestrado em cosmologia e gravitação, e a minha área puxou um pouquinho mais para física, matemática, então a definição de termos, as definições propriamente, elas são muito importantes para mim, foram muito importantes para mim, para evitar muitas ambiguidades e muitos problemas. A matemática, basicamente, a definição é essencial. Então, eu particularmente gosto muito desse capítulo por tratar desse assunto de definições. Aí você tem os propósitos segundo Cobb, os 5 propósitos de definição, disputas verbais e definição, 5 tipos de definição, as várias espécies de significado, técnicas de definição
e regras de definição por gênero e diferença. Então veja que nós vamos ter aqui uma obra, isso aqui é apenas da parte 1 do livro, que fala sobre linguagem. Bem, já na parte 2, que é a parte de dedução, aqui vai entrar na parte mais técnica da lógica, aí nós vamos ver. E talvez você já tenha escutado alguns termos, proposições categóricas. São 6 capítulos na segunda parte, capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Capítulo 5 vai ser falando sobre proposições categóricas, aí nós temos proposições e classes categóricas, qualidade, quantidade e distribuição, o quadro tradicional de oposição, outras inferências imediatas, conteúdo existencial, simbolismo e diagramas para proposições categóricas. Depois nós vamos ver os silogismos categóricos, onde vai se falar de silogismos categóricos de forma típica, a natureza formal do argumento silogístico, a técnica dos diagramas de Venn para testar silogismos e, por fim, regras e falácias dentro dos silogismos categóricos. Argumentos em linguagem comum, ele vai mostrar como funcionam os argumentos na linguagem comum, ou seja, na nossa linguagem natural, sem entrar em simbolismo, né? Vamos ter a redução do número de termos no argumento silogístico, a tradução das proposições categóricas para a forma típica, tradução uniforme, entimemas, sorites, silogismos disjuntivos e hipotéticos e o dilema. Depois, finalmente, vai entrar na lógica simbólica. Particularmente, eu acho essencial essa parte. É o que geralmente se usa em raciocínio lógico para quem faz concurso. Essa parte aqui é o que vai se estudar mesmo. Eu, inclusive, estou terminando um curso que eu vou fazer só sobre esse capítulo aqui, juntando alguns itens de algum outro capítulo, mas, basicamente, eu estou fazendo um curso só sobre esse capítulo específico. Só não, é um universo à parte aqui. O valor dos símbolos especiais, os símbolos para conjunção, negação e disjunção, enunciados condicionais, implicação material, formas de raciocínio e argumentos, formas de enunciado e enunciados, os paradoxos da implicação material e as 3 leis do pensamento. Essas 3 leis do pensamento basicamente são o que a gente usa no dia a dia para pensar, e talvez você nem saiba. Métodos de dedução, no capítulo 9, e aí vamos ter prova formal de validade, prova de invalidade e, por fim, incoerência. E no capítulo 10, ainda, na parte que fala sobre dedução, nós vamos ter funções proposicionais e quantificadores. Aqui nós vamos ter as proposições singulares, a quantificação, as proposições tradicionais de sujeito-predicado, demonstração de validade e prova de invalidade. Então aqui tudo isso vai ser estudado na parte sobre dedução, segunda parte. Veja que é bastante extenso. E por fim, mas não menos importante, aqui já é um objeto de interessante para a ciência, é a terceira parte, indução. Na indução, nós vamos ver, junto com COP, analogia e inferência provável, onde vai se falar sobre argumento por analogia e apreciação dos argumentos analógicos. As conexões, já o capítulo 12, as conexões causais, um método de Mill para investigação experimental. Veja que aqui está muito associado à ciência, esse capítulo de indução. E aí nós temos o significado de causa, os métodos de Mill, críticas ao método de Mill e a reivindicação dos métodos de Mill. Capítulo 13 vai falar sobre ciência e hipótese. E aí nós vamos ter os valores da ciência, explicações científicas e não científicas, vamos diferenciar uma coisa da outra. A avaliação das explicações científicas, o detetive como cientista, cientistas em ação, o padrão de investigação científica, as experiências cruciais e as hipóteses ad hoc ou ad hoc, também pode ser dito, e
a classificação como hipótese. E por fim, nós vamos ver um capítulo 14, um capítulo explicando sobre probabilidade e como ela funciona. E aí nós vamos ter as concepções alternativas da probabilidade e o cálculo de probabilidade. Veja que é um material bastante extenso e tenho certeza que você vai ficar bastante satisfeito e satisfeita com o tamanho do conteúdo. Deixa eu expandir aqui só para a gente ver o que vamos apreciar ao longo desse curso. Veja que não é pouca coisa, é um curso bastante extenso que será visto ao longo desse período. Então eu espero que você fique comigo até o final desse curso. Ao longo das semanas, aí vão ser longas semanas, eu vou publicando os conteúdos gradativamente. Espero que vocês comentem, compartilhem e tirem muitas dúvidas, coloquem muitas dúvidas a respeito. Não deixe de adquirir o material, seja por qual meio for, e vamos juntos estudar e construir o conhecimento. Até mais!